Olá, mais um episódio de Conversas com Binder e hoje o tema é mais uma vez a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente já tratou esse assunto algumas vezes aqui e novamente voltamos, que é um assunto importante, um assunto interessante no qual poderemos realmente nos empenhar bastante em comentar, em falar, especialmente porque interessa muito às empresas. Por isso hoje eu recebo a Adriana Salusteste, ela é diretora de tecnologia e operações da Tecnobank. Mas eu lembro primeiramente que o Conversas com Binder é mantido num financiamento coletivo que está no Catarse. Você digita Conversas com Binder lá no Catarse e pode apoiar este projeto, um projeto de jornalismo independente. Você pode ajudar a partir de R$10, virar nosso sócio, colaborar. Aliás, é você quem mantém este projeto acontecendo. Esse projeto que está disponível nas principais plataformas de áudio, você ouve quando e aonde quiser e se quiser também, nos registros das mais diversas empresas. Para além dos serviços e produtos, as companhias comercializam essas informações, são também ativos muito valiosos. Por isso os dados são tão visados por criminosos e é papel da empresa que os coleta garantir que eles não sejam roubados ou adulterados. Mesmo depois da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor no Brasil, muitas empresas ainda não se adequaram e algumas delas cometeram erros básicos. Sobre esse tema vamos conversar hoje com a Adriana Salusteste, diretora de tecnologia e operações da Tecnobank. Aliás, a Adriana já esteve aqui no Conversas com o Binder. Quais são os riscos que uma empresa tem ao ter registros e informações pessoais? A menos que o registro de dados pessoais seja estritamente necessário para uma atividade do negócio ou que esteja fundado em uma base legal prevista na LGPD, o tratamento desses dados pessoais pode ser desnecessário e, portanto, infundado com base na lei. Isso pode trazer repercussões legais e financeiras. Hoje, a LGPD estipula como penalidade multas, bloqueios, eliminações de dados e, principalmente, a publicização da infração, o que afeta, sobretudo, a imagem e reputação da empresa. É muito importante e precisa ter uma atenção à mudança de cultura, com a exploração do conceito de Big Data, a construção de sistemas e processos que são desenhados para capturar cada vez mais informações que não são mapeadas previamente para saber a sua necessidade de real utilização, porém essas informações ficam ali disponíveis no banco de dados, tendo um risco maior de vazamento intencional ou não. A LGPD tem a obrigatoriedade de utilizar a regra de minimização de dados, o que provoca uma alteração nessas formas de construção, introduzindo o conceito de Privacy by Design e Privacy by Default, que é a privacidade já no momento da concepção e do desenho do produto, e até na revisão dos produtos já existentes hoje. Quais são os erros que as empresas cometem ao lidar com essas informações? Não é apenas mais uma legislação, mas sim uma mudança na cultura de tratamento de dados, e essa com uma lupa em dados pessoais. É importante entender que o não atendimento dos requisitos mínimos e em níveis aceitáveis, além de trazer consequências negativas ao que se refere a custos financeiros, ele pode afetar profundamente a imagem e a reputação da empresa. Para conseguir ultrapassar esses desafios, a empresa precisa definir um responsável pelos dados pessoais. Essa pessoa deve ser a figura principal na difusão da cultura dentro da organização e deve possibilitar o atendimento aos requerimentos da LGPD, como, por exemplo, a minimização das coletas e tratamentos de dados necessários. Muito comum e a gente pode acompanhar aí no dia a dia. Esse responsável também deverá orientar os demais funcionários e entender profundamente da lei para conseguir otimizar o apoio externo, por exemplo, as consultorias que estejam ali apoiando em todo o processo. Segundo a IAPP, que é um órgão internacional de proteção de dados, um dos maiores problemas de identificação estão vinculados à localização dos dados pessoais não estruturados, além do monitoramento das práticas de terceiros com quais compartilhamos os dados, verificação da identidade do titular dos dados para atendimento à solicitação dos titulares e assim garantir a minimização dos dados. Existe uma forma, Adriana, de garantir a segurança dentro da empresa para que os dados não sejam vazados? Para avaliação de necessidade, deve ser revisados os processos que envolvem os dados pessoais, entendendo quais são as reais necessidades do armazenamento e processamento desses dados, seja por obrigações legais, contratuais ou por políticas da empresa,
entender se o tratamento enquadra em uma das previsões da lei que o possibilita, que são as bases legais, se existe um envolvimento de dados pessoais sensíveis e ou de menores de 18 anos, se outras áreas ou departamentos dependem desses dados e se é possível minimizar o volume desses dados que são tratados. Com esse datamap realizado, a aplicação das bases legais é importante e praticamente necessário verificar o tempo de retenção dos dados pessoais e quais os enquadramentos devem ser aplicados, para apoiar tanto no armazenamento quanto na exclusão desses dados pessoais, sendo eles físicos ou lógicos. É importante também ter essa clareza de quando responder aos titulares de dados no momento que solicitarem os seus direitos previstos na LGPD, que é referente à exclusão dos dados internos. Muito obrigado mais uma vez, então, à diretora de Tecnologia e Operações da Tecnobank, Adriana Salucesti. E você que esteve aqui no Conversas com Binder, agradeço também. Você pode mandar sugestões de pauta para mim no meu Instagram, que é o @conversascombinder, ou no meu e-mail angelo@comandocomunicação.net, angelo@comandocomunicacão.net, tá? Você pode mandar para esses contatos. Lembrando sempre que quem produz e edita esse podcast é a Comando News. Para você um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau!